Lá pelos 20 minutos do primeiro episódio de Heated Rivalry, eu pensei assim, eu vou parar. Não porque eu não estivesse gostando, justamente o contrário, porque eu estava querendo economizar a série. Mas é claro, sendo Heated Rivalry, pelo menos no que me diz respeito, irresistível, é lógico que eu não parei. Eu fui até o final do primeiro episódio e tive que me segurar muito para não já emendar o segundo, terceiro e até o sexto. Essa primeira temporada tem só 6 episódios. Heated Rivalry aqui ganhou o nome de Rivalidade Ardente e está disponível a partir dessa sexta-feira, 13 de fevereiro, na HBO Max. Os 3 primeiros episódios. Os 3 episódios restantes vão ser disponibilizados no dia 20 de fevereiro. A série é a adaptação de um livro da escritora Rachel Reed. E o criador e showrunner da série, o Jacob Tierney, nem tentou muito produzir ela nos Estados Unidos, porque ficou claro desde o início que ela nunca poderia ser aquilo que ele imaginava para ela. Ele foi para o Canadá, ganhou o apoio de uma produtora relativamente pequena, a Crave, trabalhou com um orçamento modesto e pôde, assim, fazer exatamente o que ele queria. E o que ele queria? A série de paixão gay mais franca que já foi feita e a mais embriagante também. Heated Rivalry trata de 2 jogadores de hóquei, o russo Ilya Rozanov e o canadense Shane Hollander, que se conhecem em 2008, quando os dois têm lá por 16, 17 anos, na fase de recrutamento pelos times. O Shane vai para o time de Montreal, o Ilya vai para o time de Boston. E por serem eles os nomes da temporada que mais estão chamando a atenção, eles têm uma rivalidade intensa, ardente mesmo, na qual, desde o início, algo mais se insinua, uma tremenda atração entre eles. Uma das muitas coisas que eu gosto na série é que o Jacob Tierney, o showrunner, não ficou perdendo tempo com aquela dinâmica tão habitual, né? Ai, será que eles vão, será que eles não vão? Não, eles vão e vão de cara. E essa primeira temporada vai, então, acompanhar todos os movimentos do relacionamento entre os dois até 2017, mais ou menos. 9 anos. Já tem segunda temporada aprovadíssima, é óbvio. Porque as pessoas ficam dizendo assim, o sucesso inesperado de Heated Rivalry. Como assim inesperado? O cara faz a série queer que ninguém nunca tinha feito e que provavelmente uma boa parte do público estava esperando, queria que existisse, enche ela daquele yearning, aquela mistura de desejo e anseio, aquele querer tanto uma pessoa que corta a sua respiração e que é algo com que o público heterossexual também se identifica sem nenhum problema, especialmente o público heterossexual feminino. Escala para os 2 papéis centrais, 2 excelentes atores e, ainda por cima, lindos e o sucesso é inesperado. Vale observar que espectadores que se incomodam com cenas de sexo bastante explícitas e que, em geral, vão sem cortes quase do começo até o fim, vão se incomodar muito, muito, muito com Heated Rivalry. Eu até li em algum lugar alguém dizendo assim, ai, nossa, mas que coisa, eles têm que transar toda hora, estão sempre transando. Como sempre, os caras se encontram uma vez a cada não sei quantos meses. E é lógico, a série comprime esse tempo. Ia mostrar eles fazendo o quê nesse meio tempo? Arrumando a gaveta de meias? E outra razão pela qual há tantas cenas de sexo em Heated Rivalry é que elas são desenvolvimento de personagem da maneira mais acertada e bem feita que eu já vi. O ambiente do hóquei no gelo é hiper masculino. Assumir uma paixão homossexual ou sequer um encontro homossexual está fora de cogitação. O sexo, então, é a linguagem que o Ilya e o Shane têm para dizer um para o outro tudo aquilo que eles não podem verbalizar. E por que eles não podem verbalizar? Porque daí eles correm o risco de usar palavras como paixão, amor, e até onde eles possam enxergar no horizonte, não existe a menor possibilidade deles viverem isso. Então, aqui tem sexo com alegria, sexo inebriado, sexo com raiva do outro, sexo com raiva de si mesmo, sexo com carinho, sexo para esquecer do mundo que está à volta,
sexo apaixonado e sexo como um teatro da relação de forças, a relação de poder entre esses dois parceiros. O Shane é um rapaz muito mais tímido, muito mais interior do que o William, ao passo que o William é muito mais autoconfiante em relação a sexo, muito mais aventureiro, muito mais experiente com homens e com mulheres. E de início ele assume quase que naturalmente o papel de deflagrador, de iniciador desse relacionamento. Mas o roteiro é muito mais bem pensado do que isso. O Shane, por outro lado, tem um ambiente familiar muito mais estável, muito mais cheio de amparo, enquanto o William é cheio de inseguranças em todos os outros aspectos da vida dele. De forma que o balanço entre os dois é muito mais complicado, muito mais cheio de movimentos inesperados do que esse clichê inicial do extrovertido e do introvertido poderia anunciar. O ponto altíssimo da série é a escalação dos atores. O Hudson William, que faz o papel do Shane, é um ator de uma discrição, de uma sensibilidade, de uma capacidade de colocar as mínimas notas nos lugares certos, que é apaixonante. E eu estou maravilhada com o Connor Story, que faz o William. O íntimo do William é um turbilhão, é um tumulto, e nunca o Connor Story cede à tentação do overacting, de sublinhar demais qualquer uma dessas coisas. Ele deixa tudo isso vir de dentro para fora na interpretação dele, que é tão bonito. Outra coisa que é impressionante é o quanto o Connor Story conseguiu virar eslavo. Ele não tem nada de eslavo, exceto o fato de que ele é texano e nasceu numa cidade chamada Odessa. Mas ele anda como um homem russo, os gestos dele são impecavelmente russos e ele fala um russo maravilhoso. Nunca tinha falado antes. E não só, ele tem longos diálogos em russo mesmo, com personagens russos, perfeito. E o sotaque russo dele no inglês é igualmente perfeito. Aliás, os dois, tanto o Hudson Williams quanto o Connor Story, vêm sendo apresentados como novatos, mas eu estava olhando desde o começo para a cara do Connor Story pensando, já vi ele em algum lugar. Vi sim. Ele tem um papel pequeno, mas bem importante lá para o final de Coringa Loucura 2. Prestem atenção que vocês vão lembrar. Outras coisas de que eu gostei imensamente em Heated Rivalry são a fotografia, que é muito íntima. Ela mesma parece muito fascinada com esses dois personagens, e o ritmo dos episódios. Cada um deles sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. São cheios de movimentos contrastantes e eu tenho para mim que o 5º episódio, em particular, é um dos episódios mais legais de qualquer série que eu vi nos últimos tempos. Tem uma cena dos dois falando ao celular, o Ilya em Moscou e o Shane no Canadá, que é de cortar o coração, é muito emocionante. E é muito triste também, e a gente acha que o episódio vai acabar nesse tom, não, ele muda completamente no que vem a seguir. E eu amo também a preocupação da direção de captar aqueles pequenos gestos entre os dois que ninguém mais pode ver. Uma troca de olhares antes do jogo começar, um toque do sapato de um no outro, um roçar super discreto da mão. Eu acho muito tocante a necessidade deles de expressar de alguma maneira o que eles sentem um pelo outro. Bom, eu sei que muita gente já assistiu Heated Rivalry por outros meios. Então aqui tem um spoiler para quem ainda não viu a série. Alerta, o que eu vou dizer a seguir é só para quem já assistiu tudo. E só para terminar, eu vou dizer que eu acho tão lindo o último episódio terminar naquela nota tão esperançosa. Eu acho que o William e o Shane merecem tanto isso. E eu acho que o público merece tanto isso também. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo.